Boa noite, pessoal. Então vamos para a nossa última aula sobre cana-de-açúcar. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante quando se trata-se de variedade, que é um trabalho conhecido por uma palavra em inglês. A palavra é hogging. Então é R-O-G-U-I-N-G. Então hogging significa eliminação de tudo que é indesejável em inglês. Esse trabalho é feito no seguinte objetivo. Ele tem o objetivo de eliminar tudo que é indesejável dentro do canavial em questão de sanidade e de mistura de variedade. Quando vamos trabalhar com viveiros de mudas, onde serão multiplicadas as variedades, no momento de multiplicação de variedade, nós trabalhamos com um hogging em viveiros. Viveiros são as plantações iniciais das variedades. Quando vai iniciar um trabalho em multiplicação de variedades, em multiplicação de cana-de-açúcar, fazemos o hogging. Esse trabalho que eu vou mostrar passo a passo para vocês como que ele é feito. Mas, modo grosso, ele é desse jeito. Então, o hogging, qual que é a importância do hogging? A importância do hogging se dá em viveiros de cana-de-açúcar. Viveiro, pessoal, é onde se cultiva muda. Muda de cana-de-açúcar é aquela cana que vai ser destinada ao plantio. Não é a cana que vai para a usina, mas sim ao plantio. Então, o que é uma cana que vai ao plantio? É uma cana recomendada. A recomendação é de 8 a 10 meses de idade. A cana tem que ter, o canavial tem que ter um bom desenvolvimento. Livre de doença, livre de pragas, livre de mistura de variedade. O que significa mistura de variedade? É você ter uma área com uma variedade, mas que metade dessa área, ou boa parte dela, tem uma outra variedade, que está ali no meio infiltrada e escondida. Quando você planta essa área, quando você multiplica essa área para um outro lugar, aquela variedade misturada vai junto. E como cana é sempre em multiplicação, sempre multiplica, então você às vezes vão chegar numa área lá na frente, daqui uns 3, 4 anos, às vezes plantar talhões e fazendas achando que é uma variedade, mas na verdade é outra. Por quê? Porque o erro começou lá atrás, nos viveiros. Então, isso é a importância de ter um viveiro limpo, homogêneo, que não tenha mistura de variedade, mistura varietal. Então, o hogging é destinado a esses dois lados, esses dois caminhos. A eliminação de plantas com doença. Vou falar para vocês quais doenças devem ser eliminadas no hogging. E o outro caminho é a eliminação de plantas misturadas, de variedades misturadas, de mistura varietal. Então, são esses dois objetivos do hogging: eliminação de plantas doentes e eliminação de variedades, de mistura varietal, desculpa. Então, a manutenção de alto nível de sanidade dos viveiros é a condição básica para que as mudas tenham a qualidade desejada. Portanto, uma vigilância constante nos viveiros é necessária para evitar que as doenças possam comprometer a produção. Então, um erro nesse momento compromete todo o seu canavial daqui uns anos para frente. Ou seja, um erro agora no momento de fazer o viveiro, de fazer a multiplicação da cana, compromete a usina futuramente. Por quê? Porque se a cana de viveiro tiver doença e continuar progredindo, aumentando essa cana doente, vai chegar lá na frente que vai ter fazendas com essa cana doente. Então a produtividade vai lá embaixo. E assim, se ela tiver mistura, ou você pode colher uma cana, achar que é outra. Então, são os dois caminhos, os dois objetivos que o hogging segue. Então, o que é um hogging? O hogging é um trabalho efetuado nos viveiros, não é em área comercial, a área que será destinada para moagem, mas sim a área que será destinada para muda, a área que é de viveiro, é a área que vai ser plantada, aquela cana que vai ser utilizada para plantio.
Então, esse trabalho é feito por pessoas especialmente treinadas para reconhecer e eliminar plantas indesejáveis. E a operação pode ser feita com enxadões ou com herbicida. Às vezes, usar um glifosato, vai ali na cana e desseca aquela cana indesejável. Ou enxadão, arrancar a toceira tudo. E além das plantas doentes, essa prática é a eliminação de misturas varietais, que são os remanescentes de cultivos anteriores ou também de canas plantadas erradas, ou misturas vindas de um outro viveiro que ela estava e não foi feito o rogue. Então, quero que vocês saibam isso. O rogue tem dois caminhos: eliminação de plantas doentes e eliminação de mistura varietal, mistura de variedades. Então, recomenda-se a realização de no mínimo 3 operações de rogue aos 2 meses, aos 4 e aos 6 meses após o plantio do viveiro. Então, quando o plantio estiver 2 meses, 4 meses, 6 meses, faça o rogue. Então, não é assim regra, mas o recomendado é que se faça 1, 2, quanto puder de rogue na área. Como que é feito o rogue? Então, tem os sulcos de plantio. As pessoas vão em equipe e elas entram com um enxadão ou com uma bombinha costal com um glifosato naquela bombinha, ou usando uma máscara, ou todos os equipamentos de EPI. Entram na entrelinha, então 2 linhas de cana entram no meio delas na entrelinha, e a pessoa vai observando os 2 lados, vai observando as 2 canas e vai andando e observando. Primeiro, ela tem que reconhecer qual é a variedade que se trata, qual a variedade que está naquele local, a variedade que é desejável se deixar naquela área, e com as características morfológicas dela, vou lá na frente falar para vocês quais são, mas com as características morfológicas, a pessoa falar: essa é a variedade que nós queremos que fique, e essa é a mistura. Conforme ele for encontrando variedades diferentes daquelas que desejamos, a pessoa tem que ir lá e eliminar aquela planta, eliminar aquela toceira da onde ela está brotando. Ou elimina com enxadão, arranca a soqueira junto, de uma vez, arranca tudo, ou elimina com herbicida dessecante, que é o glifosato no caso, mais barato. Então, o rogue é feito dessa maneira, e assim entra-se as equipes, e as pessoas vão andando e observando as canas dos ambos os lados, e encontrou uma diferente, vai lá, arranca a toceira ou passa um glifosato. Então, essa é a maneira de fazer o rogue. Então, mistura varietal e doenças. Mas quais são as doenças de importância para nós no momento que formos fazer o rogue? Quais as doenças que devem ser eliminadas no momento do rogue? Bom, as doenças que devem ser eliminadas são as seguintes. As doenças que nós eliminamos no rogue são doenças sistêmicas. O que são isso? São doenças que ficam no interior da planta, ficam no como da cana. Não são doenças que atacam as folhas. Não volta adianta. Não são doenças que atacam as folhas, mas sim as doenças que atacam o como da cana. São doenças que ficam ali nos vasos condutores de seiva da cana. Essa doença não tem produto, não tem nada para ser feito após o momento que ela entrou na planta, não tem como combatê-la. Então, é só arrancando mesmo a cana e deixando ela morrer. É um modo de eliminação. Então, todas as doenças que são sistêmicas, nós eliminamos no momento do rogue. Por quê? Porque é uma doença, às vezes, difícil reconhecer. É uma doença também que é transmitida pela colheita mecanizada. A colheita mecanizada com os discos de corte, quando ela vai cortando a cana, uma toceira infectada, quando cortada, ela passa para a próxima. Existem alguns trabalhos que falam que
no momento de uma toceira cortada, ela consegue infectar até 9 metros de cana. Então, dentre esses 9 metros, quantas canas tiver, aquela uma toceira aqui atrás infectada que a colhedora cortou, ela consegue distribuir essa doença durante 9 metros de distância. Então a colheita mecanizada favorece o aumento dessas doenças sistêmicas que com o Rögen devem ser eliminadas nos viveiros. Então, quais doenças são? São 4 principais doenças, que são carvão. O carvão, vamos falar aqui na frente como que é o carvão, mas é um fungo, tá? E ele é sistêmico. Segundo, mosaico. O mosaico da cana-de-açúcar é um vírus. Terceiro, escaldadura das folhas, é uma bactéria. Então, essas 3 principais aqui. Depois vem uma doença muito importante que não está entre as principais aqui, que precisa de uma atualização. Desculpem, esse material aqui é do CTC, do Centro de Tecnologia Canavieira. É uma outra empresa que desenvolve variedades. Como eu falei para vocês, tem a Ridesa, tem o CTC. São empresas que trabalham com melhoramento genético. E a CTC tem um trabalho completo, que ela trabalha não só com melhoramento, mas com questão de tecnologia, questão de qualidade. Envolve um processo de produção de cana-de-açúcar como um todo. Pesquisa, vinhaça, adubação, é um centro mais completo. Então, tem essas três doenças principais, mais uma doença que está em crescente, que está dando muito prejuízo em alguns canaviais. Uma doença que é irreconhecível a olho nu. Não tem ninguém que consiga ver essa doença em campo, somente com análise. Quando que observa essa doença? Com a queda da produtividade muito acentuada. Quando dá aquele susto quando vê a produtividade lá embaixo, fala, alguma coisa aconteceu. Essa doença é responsável. Chama raquitismo das soqueiras. É uma bactéria, lá na frente eu vou falar mais sobre ela. Então, são as doenças que atacam a cana que devem ser eliminadas durante a operação do Rögen. Então, vamos a quais doenças detalhadamente em sequência. Bom, carvão. O carvão tem esse sintoma que vocês estão vendo aí, lado inferior direito, lado superior direito, desculpa. Ele emite esse chicote que é chamado de chicote mesmo, que as últimas folhas da cana-de-açúcar, quando estão crescendo, aquela folha novinha, a cana-de-açúcar, ela faz igual um cartucho do milho, tem todo aquele formato. A primeira caninha lá de cima, ela sai esse chicote aí, ela faz esse chicote. Que isso acontece? Paralisa o crescimento da planta. Uma vez que aconteceu isso, a planta para de crescer. A planta não, aquela cana. Mas a toceira, às vezes, cresce alguns brotos e outros. Mas ela paralisa o crescimento daquela planta e afeta a produtividade. Além disso, é uma doença que persiste na soqueira, é uma doença sistêmica. Então, se você eliminar essa única planta, pegar e cortar com o facão essa única planta que está com carvão, que saiu o chicote, quando essa cana for colhida, os próximos brotos que for vir, ele vai sair o carvão também. Por quê? Porque ele ficou lá na soqueira. É uma doença sistêmica, um fungo, ele ficou lá na soqueira que veio o broto. E esse broto vai sair essa doença, o carvão. Então é um chicote apical em toceira infectado com o fungo do carvão. Então, o que é? O carvão é uma doença causada por um fungo, que sua dispersão ocorre principalmente através das correntes aéreas do vento e pelo plantio de mudas contaminadas. Então, o carvão tem esses 2 tipos de contaminação, de disseminação. Ou é pelo vento, quando sai esse chicote, essa fuligem preta que vocês estão vendo nas folhas, esse pozinho preto,
são os esporos do fungo. Esses esporos, com o vento, quando bate com o vento, ele dissemina. Então o vento faz esse trabalho de disseminação com o fungo do carvão. Além disso, plantar mudas, plantar cana contaminadas com o fungo do carvão, você também está disseminando. Por quê? Você está levando essa cana infectada para uma outra área, né, que vai servir de muda, que vai ser plantada, e o carvão está nela, está sistêmico. Então, quando sair a soqueira, quando sair os brotos, vai sair com carvão. Então, é uma doença sistêmica, disseminada pelo vento ou por mudas contaminadas. Embora o sinal típico de carvão seja a emissão de chicote, outros sintomas podem ser observados anteriormente à produção. Quais são? O afinamento dos colmos, também é causado pelo carvão. O superbrotamento das toceiras. O desenvolvimento de gemas laterais. A produção de galhas em gemas laterais do colmo. E desenvolvimento da planta. O subdesenvolvimento da planta. Então, observem aqui nessa figura abaixo do chicote aí, vocês vão ver uma toceira A e uma toceira B. A toceira A é uma toceira sadia, sem a presença do fungo. Já a toceira do lado B é uma toceira com o fungo, com o carvão. Percebem o desenvolvimento da planta como é prejudicado com essa doença. Maneiras de controlar essa doença. Prática do Roggen, que é, como eu disse, a eliminação das plantas infectadas. Uso de variedades resistentes ou tolerantes. Muitas variedades são resistentes à doença. Muitas variedades são resistentes. Algumas apresentam uma suscetibilidade pequena, mas apresenta. O plantio dos viveiros em solos não contaminados e isolados de canaviais com alta infestação. A eliminação de focos de ocorrência de carvão. Então, para as plantas com carvão, os chicotes devem ser retirados e ensacados antes da eliminação das toceiras. Os prejuízos causados pela doença podem ultrapassar 30% de redução de produtividade. Então, touceiras contaminadas com carvão, canaviais com carvão, tem um prejuízo de 30% que é reconhecido hoje. Então é uma doença muito importante que deve ser levada em conta. Bom, vamos na próxima doença. A próxima doença é o mosaico. O mosaico é causado por um vírus. O mosaico da cana é uma doença causada por um vírus que se caracteriza pelo aparecimento de manchas de coloração amarela. Olha na foto ao lado aí, a foto superior. Então a folha é verde, tem a nervura central. Essas manchinhas amarelas, essas manchas alongadas aí que vocês estão vendo com a coloração amarela, é um sintoma que a planta está com o mosaico. Alternadas por manchas de cor verde normal, principalmente nas folhas mais jovens do cartucho. Os cartuchos são as folhas lá do ápice da planta. Em variedades muito suscetíveis, é possível observar o aparecimento de sintomas no colmo, que são esses sintomas aqui embaixo, na foto de baixo. São essas estrias arroxeadas, meio vermelhadas aí que vocês estão vendo no meio da cor verde. Então, são esses dois principais sintomas que plantas infectadas com mosaico apresentam. A disseminação do mosaico se processa através de pulgões, que são uma praga da cana-de-açúcar. O pulgão, ele pica uma planta contaminada, passa para uma sadia, como se fosse, no nosso caso dos seres humanos, a dengue. Então, o mosquito da dengue pica uma pessoa com dengue e assim passa para os demais. E é o mesmo caso, o pulgão pica uma planta infectada e passa para uma sadia. E também pelo uso de material vegetativo proveniente de plantas doentes. Então o carvão tem esse tipo de disseminação, é pelo pulgão ou é por materiais contaminados, já mudas contaminadas com o mosaico.
A população de pulgões disseminadores do mosaico é favorecida pela presença de culturas ou outras gramíneas, como sorgo, milho, arroz. Então, sorgo, milho, arroz, outras gramíneas são plantas em que esse pulgão hospeda. Canaviais próximos de milharal, de milho, tem um risco maior de ter essa doença, devido ao pulgão que está ali do lado, está presente do lado ali do canavial. E a população de pulgão transmissores do mosaico é favorecida pela presença de culturas, né? E do cultivo deve ser evitado próximos de viveiros. Então, o cultivo de milho, essas gramíneas, deve ser evitado próximos de viveiro por causa do pulgão que vai transmitir o mosaico. Então, controle, práticas do Hogging, uso de variedades resistentes, muitas variedades são resistentes. Assim, hoje, cultivada no Brasil, poucas apresentam suscetibilidade a essa doença, ou seja, 90% é resistente a essa doença. E o emprego de mudas sadias, que entra o papel do Hogging, mudas sadias. Prejuízo provocado pela doença pode ultrapassar 85% de redução de produtividade. Então, 85% de prejuízo. É muita coisa essa doença, é muita. Próxima doença. Próxima doença é a escaldadura das folhas. É uma bactéria de ocorrência em 3 tipos de fase. Ela tem um período de latência. O que é um período de latência da doença? É um período que a doença está presente na planta, mas não apresentou sintomas visíveis. Está lá presente, mas não apresentou sintoma. Já o sintoma crônico é quando apareceu os sintomas na planta. Já com os sintomas agudos, quando a planta começa a morrer, quando a planta está em fase crítica. Os sintomas dessa doença estão nessas fotos ao lado. O como apresenta sintomas de escaldadura, evidenciado pela alteração de coloração dos vasos. Percebe que a coloração dos vasos internos da planta mudou. Estão escuros, estão com sintomas de apodrecido. Então esse é um sintoma de escaldadura. Já na foto de baixo, vemos as folhas como fica no campo. Fica essa coloração aí mesmo que vocês estão vendo, esse amarelo, esse branco aí. É uma coloração típica do carvão, da escaldadura. Já na foto de baixo, esses brotos laterais é quando a planta está morrendo. Então a planta começa a morrer, o meio de escape dela é soltar esses brotos laterais. Então são sintomas da doença de escaldadura na cana-de-açúcar. Bom, é uma doença muito importante que deve ser considerada. É na de cima, Jonathan. É na... Pode ser assim. Isso é. Então, a escaldadura é uma doença muito que está em crescente hoje. As pessoas estão tomando muito cuidado com essa doença. É uma doença que ela dá um prejuízo de 50% de redução. Então ela reduz 50% da produtividade. A transmissão da bactéria ocorre por meio de mudas contaminadas, instrumentos de corte e permanência de remanescentes de cultivos anteriores. Então, a colheita mecanizada é um disseminador dessa doença. Muda contaminada também dissemina, lógico, leva essa doença para outras áreas. E remanescentes que ficam no campo. Na hora de preparar a terra para plantio, ficou algum tolete, alguma soqueira da cultura anterior que tinha essa doença e ficou presente ali. Então, as maneiras de controlar essa doença. Práticas do Hogging, fazer o Hogging.
uso de variedades resistentes ou tolerantes, desinfecção de instrumentos de corte, no caso facão, fazer uma desinfecção desse instrumento por água com água sanitária, e empregos de mudas sadias. Então, o viveiro deve ser feito rogue com muita atenção nessa doença. Uma doença muito importante, que a prática do rogue elimina boa parte dessa doença. Para dar ter umas mudas sadias, usar variedades resistentes e desinfectar os facões. Então, outras doenças. Aqui a primeira doença que entra em outras doenças já é o raquitismo, que é uma bactéria que eu falei para vocês lá atrás. Jota, sai buscar pra mim. Então, o raquitismo é uma doença causada por uma bactéria e não apresenta sintomas específicos. Por isso, não pode ser identificado visualmente. Então, olhem a importância e o prejuízo que essa doença pode trazer. É uma doença que não apresenta sintoma visível. Você não tem como ver essa doença no campo. Ela está lá no seu canavial, invisível. E é uma doença que causa muito prejuízo. É uma doença que quebra a produtividade do seu canavial com certeza. E as plantas doentes apresentam redução de crescimento. As plantas ficam raquíticas. O raquitismo tem esse nome porque a planta fica raquítica mesmo. A planta não desenvolve, fica pequena, fina. Então, essa é uma doença muito séria, muito severa. Eu já vi um canavial com raquitismo. É horrível. Depois que as pessoas falam que esse canavial está com raquitismo, dá a impressão que é um canavial jovem, que está crescendo, que vai crescer ainda. Mas não, ele já tinha que ter crescido. É uma doença muito importante que no rogue não tem como ser feito. Não tem. Por quê? Porque você não consegue ver. Você entra no canavial, você não consegue ver essa doença. Então, não tem como fazer o rogue para a eliminação dessa doença. É impossível. Obrigado. E eventualmente na região do nó, ela dá umas pontuações avermelhadas. É muito difícil ver esse sintoma. Você cortar a cana no nó e ver umas pontuações vermelhas. É muito difícil. Então é uma doença muito importante que é disseminada por mudas contaminadas e pela colheita mecanizada. A colhedora, ela faz esse trabalho de uma soqueira, de uma toceira, passar para 9 metros de comprimento, para 9 metros ali em diante daquela toceira contaminada. Então a transmissão ocorre por meio de mudas contaminadas, instrumentos de corte e permanência de remanescentes. Maneira de controlar a doença: uso de variedades resistentes ou tolerantes, desinfecção de instrumentos de corte, emprego de muda sadia e tratamento térmico. O tratamento térmico é o melhor controle para ser feito contra o raquitismo das suqueiras. O tratamento térmico tem uma banheira própria para isso. Você coloca 52 graus a água, você deixa a água ferver, esse equipamento ferve a água, você coloca a cana lá dentro, deixa ela ficar no banho-maria ali por 30 minutos e retira essa cana. 52 graus você coloca, deixa 30 minutos e retira essa cana. Então essa é a metodologia. Com isso, essa temperatura ela mata essa bactéria, mas não garante a eficiência de 100%. Ainda tem um escape.
mas é o melhor controle para ser feito, já que praticavelmente não tem outro. Rogaine não tem, é o único jeito de eliminar ou controlar bem essa doença, é o tratamento térmico. Então é uma doença muito importante que está atacando demais os canaviais e que deve ser tomada atenção e vocês sabendo dessa doença. Bom, a próxima doença são as ferrugens. Tem a ferrugem marrom e a ferrugem laranjada. Olhe na foto aí abaixo essas folhas. Ferrugem marrom versus ferrugem laranjada. A ferrugem marrom, ela tem a coloração marrom e a laranjada. Mas percebem que a ferrugem marrom, ela se distribui na folha como pontuações como um todo, sem nenhuma ordem, sem nenhuma sequência. Já a ferrugem laranjada, ela forma alguns focos, alguns locais da planta que ela mais ataca. Então percebe que ela tem alguma reboleirinha ali na folha, vamos dizer. Então são sintomas da marrom e da laranjada. Então essas ferrugens é uma doença, ambas são causadas por um fungo, ambos são causados por um fungo. No início ocorre infecção, que só é possível notar a presença de Ficks, que são as duas espécies de foliares. Então ela forma pústula, se você passar a mão você vai sentir um certo relevo nesses pontos de infecção do fungo. Passando a mão vocês vão sentir um relevo ali. E se passar a unha em algum instrumento para raspar a folha, vocês vão retirar os esporos do fungo. Vai ficar coloração laranjada ou marrom. Ou passar numa roupa branca, fica o fungo ali, é fácil de ver isso. O que essa doença faz? Ela diminui a área foliar da planta, ela diminui a área fotossintética da planta. Com isso, a planta vai produzir menos glicose, fazer menos fotossíntese, desenvolver menos, crescer menos, produzir menos açúcar. Com isso, tudo reduz, atingindo as folhas, que são os órgãos de receber energia do sol e transformar essa energia em glicose, em alimento. Reduzindo essa área foliar, reduz a produtividade como um todo, produtividade em peso e em açúcar. E também a corriqueira postular, aparecimento de pústulas, que são esse relevo, essa ondulação. A consequência do ataque é o subdesenvolvimento da planta, transmissão dos esporos do fungo por meio de vento e água. Então, esses esporos são disseminados por vento e por água. Então, neste caso, não faz o Rogaine. Por quê? Porque não fazemos o Rogaine em canas com ferrugem. Porque é uma doença que está em todo lugar. É uma doença que não tem como você controlar ela. Por quê? Porque o vento se encarrega de fazer esse trabalho. O vento se encarrega de disseminar essa doença por longa distância. Então não adianta você arrancar uma soqueira com ferrugem, sendo que um canavial a 10 km tem ferrugem e vai chegar no seu canavial daqui a uns dias. Então não se faz o Rogaine em casos de ferrugem por causa disso, porque o vento ele se encarrega de fazer o trabalho, não tem como controlar o vento. Então, o correto, o que é o recomendado? Usar variedades resistentes. Existem muitas variedades resistentes à ferrugem e muitas suscetíveis, que dá ferrugem. O correto é usar variedades que não dão ferrugem. Entendeu? Então esse é o controle para esse tipo de doença.
Usar variedades resistentes, tá? Então, saibam disso. Existem as ferrugem da cana, mas a marrom e a marrom e a laranjada. Então, a diferença delas está na cor. O ataque é o mesmo, com alguma severidade a mais na ferrugem laranjada, mas o ataque é o mesmo. O prejuízo, a queda da produtividade é maior um pouco na ferrugem laranjada, e o controle dessa doença não é o Rugem, é usar variedades resistentes, plantar variedade que não dá ferrugem. Então, na próxima doença vamos ver sobre a próxima doença é estrias vermelhas. A estria vermelha é uma doença provocada por uma bactéria onde é possível observar dois tipos de sintoma, os quais muitas vezes apresentam concomitantemente estrias vermelhas, que são essa foto do lado esquerdo. São estrias, são essas linhas vermelhada, roxeada, e a podridão, que é? Mata a cana, que é na foto do lado direito. Então perceba que aquela cana vermelha com as folhas secas morreu devido a essa doença. E as estrias são sempre paralelas à nervura central e podem atingir a bainha da folha. Podridão de topo pode ocorrer a partir da infecção das folhas ou diretamente a partir da infecção do como ou das gemas. Neste caso, um odor muito forte e desagradável pode ser sentido nas proximidades dos canaviais. Então, essa cana podre, se vocês pegar essa folha seca e puxar ela, vai sair. Então, um cheiro muito forte, é muito fedido esse cheiro. E a bactéria presente nas plantas doentes é carregada pelo vento e pelas águas da chuva, sendo depositadas em outras plantas. É muito comum a ocorrência de enfermidades em locais de elevada umidade e de presença de solos férteis. Então, o que causa essa doença é a chuva. Somente em épocas do ano chuvoso, em épocas chuvosas do ano, que vai apresentar essa doença. Controle. O que é o controle? Usar variedades resistentes. Bom, próxima doença é a podridão abacaxi. Podridão abacaxi é uma doença provocada por um fungo, de ocorrência comum na época mais fria do ano. Os sintomas mais comuns são falhas na brotação, principalmente em plantios tardios no início do inverno. No interior dos toletes acamados, atacados, observa-se uma coloração amarela pardacento, é um amarelo meio que puxando por um vermelho podre, que evolui para um preto. Esses toletes atacados exalam um cheiro característico de abacaxi maduro. Então, podridão abacaxi, o abacaxi vem do cheiro que a cana fica nessas características da foto aí do lado esquerdo. Esse apodrecimento, essa cana amarela, fica com um cheiro de abacaxi muito forte. É um cheiro de abacaxi maduro mesmo. E é um fungo que causa essa doença. Como que é o controle dessa doença? Empregar fungicida na hora do plantio, na hora do cobrimento da cana com terra, fazer uma aplicação de fungicida. Faz uma aplicação de fungicida e controla bem esse fungo. Manejo de época de plantio, já que é uma doença que dá muito em épocas do ano frio. Evitar de plantar no frio, plantar nas águas, no calor, no verão. É também um meio de controlar essa doença. E uso de insumos para estimular o rápido crescimento e desenvolvimento da planta no inverno. Alguns produtos
Alguns produtos têm uns hormônios, uns fito-hormônios, uns hormônios para a planta, que é aplicado no suco, estimula a brotação e essa cana sai dessa condição, dessa situação de dar o ataque do fungo, que é quais são essas condições? É a condição que a planta não brotou, não saiu o broto. Ela está lá esperando uma condição favorável para ela soltar e liberar o broto. Se ela não soltar um broto rápido, esse fungo vem e ataca e mata essa planta, fazendo o apodrecimento da planta. Então, a próxima doença vem as manchas. São duas, mancha parda e mancha anelar. Ambas são causadas por um fungo, caracterizada por pequenas manchas no limbo foliar. As manchas pardas são pequenas manchas, são quase umas pontuações. Coloração vermelho escuro, se distribuem pela folha, delimitadas por um halo amarelo. Com o avanço da doença, essas manchas se alongam e o halo desaparece. A transmissão dos fungos se dá pelo vento e por água da chuva. Os prejuízos causados por essa doença não são significativos. Ambas as doenças não dá prejuízo. É uma doença então que não tem importância. Por quê? Mesmo a planta tendo um ataque dessa doença, não dá prejuízo. Ela não para o crescimento, o desenvolvimento, não reduz o açúcar da planta. Então é uma doença de pouca importância. Controle: variedades resistentes. A próxima doença é a podridão vermelha, causada também por um fungo, caracterizado pelo aparecimento de lesões avermelhadas na nervura central da folha, manchas avermelhadas no interior do como. Os fungos se aproveitam de orifícios presentes no como para colonizar o seu interior. Muitas vezes esses orifícios são provenientes de ataques de pragas que danificam a cultura e abrem porta para a entrada desses agentes. No caso da broca. A broca não é a broca que dá o prejuízo na cana, mas sim esse fungo da podridão vermelha. A broca, o que ela faz? Ela faz um buraquinho para ela entrar na cana, e esse furinho, esse orifício, o fungo entra por esse buraco e infecta e causa o ataque e o prejuízo no canavial. Então, a broca, ela paga o pato porque ela faz a porta de entrada para esse fungo. Então, por isso que nós controlamos a broca em cana-de-açúcar, para evitar que ela faça a entrada do fungo. Então, uso de variedades resistentes ou tolerantes, controle de pragas, principalmente a broca da cana. Então, é um controle para essa doença. E essa doença ataca diretamente a produção de açúcar. Reduz muito o teor de sacarose da cana. Então, uma outra doença de importância é o pocaboing. Algumas variedades dão essa doença. É uma doença provocada por um fungo. E os sintomas são na folha, clorose na base das folhas jovens e no palmito, na região dos meristemáticos, dando origem a esses sintomas tortos. Percebem nessa foto abaixo? Eles enrolam, a cana para de crescer e ela se enrola. Então, controle, variedades resistentes. Bom, então essas são as doenças da cana-de-açúcar. No próximo slide vamos ver a morfologia da cana. Então, a cana é dividida em comos e em folhas. A morfologia externa do como, existem alguns, como nós sabemos, como deciframos essa é a variedade tal, essa é a variedade tal. Bom, tem a característica de olhar para a planta e observar esses pontos específicos. Quais são?
O limbo foliar é uma característica. A nervura central da folha. A lígula. O diulepe. O diulepe é uma região que liga a bainha com a folha. A aurícula é esse pontinho. Vejam aí, a aurícula é um pontinho na bainha. Algumas têm isso muito comprido, outras têm um curto. Então isso é um ponto para ser utilizado na hora de decifrar a variedade. O jossal é aquele espinho que fica na bainha. Algumas variedades têm o jossal, outras têm ausência de jossal. A bainha, coloração da bainha, bainha rachada, bainha não rachada. Então algumas variedades têm essa característica. O anel de crescimento, o internódio, a caneleta, a rachadura no como, a gema, o nó, cicatriz foliar, rachadura. Então são pontos utilizados para decifrar variedades. Na próxima slide aí vemos que alguns pontos em detalhes. Exemplo das folhas. Algumas folhas têm um formato curvado, outras folhas têm um formato espetado, são espetadas as folhas. O diulepe que eu falei agora há pouco é essa parte aí da folha, é onde liga a folha com a bainha, aquele ponto que se você puxar a folha para baixo, é aquele ponto que vai quebrar a folha. Então o diulepe em inglês é chamado de ponto de quebra, significa ponto de quebra. Cada variedade tem uma coloração, tem um formato. Perceba um formato mais alongado, um mais fino, o outro de coloração mais escura, um mais amarelado. Então cada variedade tem uma cor, um formato, um com cera, um com pelo, outro sem pelo. Então isso é utilizado na hora de decifrar a variedade. Outra característica no próximo slide é a aurícula. A aurícula, que eu falei para vocês, é no final da bainha forma esse pontinho aí, essa parte seca. Estão vendo que tem a bainha verde e essa parte seca da bainha é chamada de aurícula. E isso é utilizado para decifrar variedades dependendo do formato, do tamanho, da coloração, da distribuição como ela é nas folhas. Então isso tudo é utilizado na hora de decifrar a variedade. Outra característica, o palmito. O palmito é um aglomerado de bainhas que tem por função proteger a gema apical e sustentar as hastes das lâminas foliares, que variam de cor, de tipo, se tem cera, jossal, pilosidade, a bainha, os frisos. Outra característica é o nó. O nó, no próximo slide, vemos aí as cicatrizes que os nós são formados. Cicatriz foliar, região cerosa. Então, isso tudo é levado em conta na hora de decifrar a variedade. É complicado. Entrenó também é utilizado. Passa o próximo slide. É isso. Ó, pessoal. Entrenó, nó, tá tudo aqui. O entrenó, percebam aqui nessa foto do lado esquerdo, a coloração como é diferente de uma cana para outra. Perceba que existem várias canas aí, várias variedades uma do lado da outra. Isso aí é utilizado na hora de fazer a diferenciação e fazer o Roggen. O Roggen, para eliminação de mistura varietal, utiliza essas características, saber qual variedade é que desejamos naquela área, que não for, elimina. Então isso são características que devem ser observadas na hora de fazer o Roggen. Depois tem a canaleta, que é essa entrada que tem para dentro do internó, uma rachadura, o jossal, esse pelo, cana em zigue-zague, ou no crescimento se dá em zigue-zague. Então, vai passar, é isso.
A importância da desinfecção dos instrumentos usados no corte, na disseminação de doenças. Uma vez garantida a sanidade nos viveiros, é muito importante que a mesma seja preservada em áreas de plantio comercial, por meio de medidas que visem a não disseminação de doenças sistêmicas, escaldadura, raquitismo, tipicamente transmitidas durante a colheita. Então, o que eles usam para fazer a desinfecção? Água sanitária. Água sanitária é utilizado na hora de fazer a desinfecção. Coloca 2 ml do produto por litro de água. É a concentração que deve ser usada. Antes do início do trabalho, na hora de mudar de talhão, na hora de mudar de variedade e nas interrupções do trabalho, almoço, café, dá uma paradinha. Então dá uma desinfectada no facão para não transmitir essas doenças sistêmicas. Bom, pessoal, isso é tudo utilizado para fazer um rogue com eficiência, com qualidade, já que o rogue é feito em viveiros, como eu já disse, em mudas que serão destinadas ao plantio, e é o coração de tudo, é onde tudo começa. É a partir dali que vocês terão sucesso na plantação, no canavial lá para frente, ou prejuízo. Então o começo de tudo é o viveiro de cana-de-açúcar, que será destinado para a muda e para a multiplicação da área com aquela variedade. Então, quando vai fazer a introdução de uma variedade nova numa usina, começa com tudo isso. Faz um viveiro, faz o rogue no viveiro, multiplica para uma área maior, dando para fazer o rogue faz, se não der, não faz. E dali para frente não tem mais controle. Dali para frente é só multiplicar sem fazer o rogue, que uma área muito grande, extensa, não dá para fazer. O rogue é para ser feito em viveiros, em áreas de 1 hectare, 2 hectares, 5 hectares, 10 hectares no máximo faz rogue. Mais do que isso, é impossível fazer rogue. Então, planejar os seus viveiros. Nada funciona bem sem um bom planejamento, nem mesmo um canavial. Conhecer as suas variedades, reconhecer detalhadamente a variedade, as condições climáticas e do solo que elas são plantadas tecnicamente, uso de mudas para o plantio dos seus canaviais comerciais. Quem usa cana já sai em desvantagem. Deve ser usado muda, que é cana com qualidade, cana jovem, que será utilizada para muda, não plantar cana velha. E para melhor que seja uma variedade, não caia na tentação de plantá-la em riscos, onde você vai trazer problemas para o seu canavial qualquer dia desses. Então, plantar com qualidade é um sucesso de uma empresa, onde tudo começa na multiplicação de variedades com viveiros. Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje. Encerramos essa disciplina. Era somente milho e soja, mas estendeu para cana-de-açúcar. Espero que eu tenha aí contribuído para a formação de vocês. Vocês tenham aprendido um pouco sobre cana-de-açúcar. Qualquer dúvida, qualquer coisa aí que ficou, que gerou alguma dúvida, mandem um e-mail para mim, entre em contato comigo, responderei a vocês. E obrigado pela atenção. Valeu, até uma próxima matéria. Tchau.